Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. No nosso último vídeo nós entramos em contato com a língua espanhola. Nós fizemos esse primeiro contato através de três maneiras. A primeira foi vendo alguns exemplos, trechos extraídos de livros escritos em espanhol por pessoas famosas, para a gente ter um contato com a cultura dos diversos países que falam essa língua. Depois nós vimos um pequeno diálogo entre duas pessoas em espanhol e por fim nós vimos uma notícia em espanhol que nós compreendemos alguma coisa. Nós apenas vimos que se tratava de uma notícia sobre a liberação de reféns do conflito entre Israel e o grupo Hamas. Bom, na aula de hoje nós vamos de fato começar o estudo da língua espanhola. Eu acredito que depois que nós já tivemos esse primeiro contato, o próximo passo é que a gente comece a entrar em contato com expressões básicas da língua. No caso, essas expressões mais básicas são expressões de cumprimento, expressões de despedida, expressões de desculpas e expressões de pedir licença. Então existem essas quatro opções. Para a aula de hoje eu vou concentrar única e exclusivamente na parte de cumprimento. Como nós cumprimentamos pessoas em espanhol. E como que eu vou estruturar a aula? Eu vou pedir uma aula para o ChatGPT sobre esse assunto, vou estudar esse assunto, em seguida vou tentar fazer algum exercício e aí depois eu peço o gabarito para ele. E assim por diante. Perfeito? Então, vamos lá. Então me dê uma aula sobre expressões de cumprimento em espanhol. Vamos ver aqui o que ele vai me oferecer. Então aqui nós temos uma aula bem geral sobre isso daqui. Então vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Aula sobre expressões de cumprimento em espanhol. O espanhol, assim como o português, tem várias formas de cumprimentar alguém, dependendo do contexto, do grau de formalidade e do momento do dia. Vamos explorar algumas das mais usadas. 1. Cumprimentos gerais. Esses são os cumprimentos mais comuns e podem ser usados em quase qualquer situação. Olá, oi, olá, usado em qualquer hora do dia. Buenas, oi, forma mais informal e curta de buenos dias, tardes, noches. Como estás? Como você está? Como o senhor está? Que tal? E aí? Como vai? Informal e muito usado. Como te vá? Como vai você? Como vai o senhor? 2. Cumprimentos formais. Se for uma conversa mais formal, como em um ambiente de trabalho ou ao falar com um desconhecido, é melhor usar buenos dias, bom dia, buenas tardes, boa tarde, buenas noches, boa noite. Muito prazer. É um prazer conhecer-lhe. É um prazer conhecê-lo. Encantado. Encantado de conhecer você. 3. Cumprimentos informais e regionais. Algumas expressões variam de acordo com o país ou a região. Que onda?
E aí, muito usado no México. Que pasa? O que há de novo? E aí, pura vida. Tudo bem. Beleza. Muito usado na Costa Rica. Legal, maneiro. Muito usado na Colômbia e na Despedidas. Depois de cumprimentar, é importante saber como se despedir. Adeus. Pode soar definitivo, então cuidado. Tchau, tchau, mais informal e muito usado. Hasta luego, até logo. Hasta pronto, até breve. Hasta mañana, até amanhã. Nos vemos, nos vemos. Cuídate, se cuide. 5. Respostas para cumprimentos. Se alguém perguntar como estás, você pode responder de várias maneiras. Bem, graças. E tu? Bem, obrigado. E você? Muito bem, muito bem, tudo bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Não muito bem. Fatal. Muito mal. Conclusão. As expressões de cumprimento são essenciais para se comunicar bem em espanhol. Se quiser praticar, podemos simular um diálogo usando essas expressões. Se tiver alguma dúvida, me avise. Ok. Então aqui a gente vê uma leitura do chat GPT em cima da aula que ele deu para nós, tá? Nós vemos que em algumas passagens ele simplesmente pula alguns trechos, tá? Acontece alguma coisa e simplesmente passa por cima de algumas palavras, portanto, pode ter esse problema também aí com vocês, tá? Pois bem, então aqui a gente vê que existem várias maneiras de se cumprimentar. Todo mundo pode ir aí nas suas casas, pode anotar cada uma delas, né? Eu vou anotar aqui depois dessa aula, fazer meu estudo particular. Aqui eu só quero explorar realmente como que essa aula vai me fornecer todas essas ferramentas aqui para a gente entender. Então, basicamente, existem expressões formais e expressões informais, tá? Dependendo da situação em que você está. Maneiras mais formais, a gente usa simplesmente bom dia. E em situações um pouco mais informais, a gente fala oi, olá, coisas assim, tá? E aqui tem todas essas expressões que onda, que passa, pura vida, chévere, o Kevere, aqui ele não falou a palavra, então não sei exatamente como se pronuncia essa expressão, tá? Mas em geral as outras ele falou direitinho. E acho que agora o próximo passo é a gente tentar exercitar essas expressões num diálogo para que a gente consiga reconhecer essas estruturas que foram dadas meio soltas assim, numa estrutura sintática que a gente consiga entender o contexto dela numa simulação de vida real, tá? Então, vamos fazer isso aqui que ele quer fazer aqui, então. Simule um diálogo com Vamos ver aqui um diálogo que ele vai fazer. Bom, aqui um diálogo um diálogo que é semelhante ao que nós vimos na outra aula, do diálogo da última aula. Ele é um pouco parecido, mas nesse diálogo a gente vai conseguir ver a introdução desses temas de cumprimento e despedida também que nós acabamos vendo aqui nessa aula, tá? Vamos ouvir aqui o que ele tem para dizer.
Aqui está um diálogo usando algumas das expressões que aprendemos. Diálogo em espanhol. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Sofía, hola, Carlos. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal tu día? Más o menos mucho trabajo hoy. Te entiendo. A veces los días pueden ser agotadores. Sí, pero bueno, hay que seguir. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Chévere. Hoy tuve un día relajado. ¡Qué suerte! Bueno, me tengo que ir. Vale, nos vemos pronto. Cuídate, Sofia. Hasta luego. Tradução para o português. Oi, Sofia. Como você está? Oi, Carlos. Estou muito bem, obrigada. E você? Bem, tudo tranquilo. Como foi seu dia? Mais ou menos muito trabalho hoje. Te entendo. Às vezes os dias podem ser cansativos. Sim, mas bom, tem que seguir. E você? Como foi o seu dia? Hoje tive um dia tranquilo. Que sorte. Bom, tenho que ir. Beleza, nos vemos em breve. Se cuida. Até logo. Quer praticar mais? Podemos fazer um exercício onde você completa algumas frases. Veja, então aqui a gente tem um diálogo. Eu acredito que é interessante que a gente procure falar como é essa frase, né? Procure pronunciar o que nós estamos falando aqui. Então, eu vou tentar simular aqui para vocês como que eu falaria essas frases, ainda não tendo um domínio do alfabeto espanhol e nem mesmo do vocabulário, não tendo um domínio dos fonemas em espanhol, apenas daqueles conhecimentos que a gente pega assim do que ele falou e a gente vê que aquilo vai ser mais adequado ou não, enfim, vamos ver aqui como é que vamos sair. Olá, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal tu día? Más o menos. Mucho trabajo hoy. Te entiendo. A veces los días pueden ser agotadores. Sí, pero bueno, hay que seguir. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Chévere. Ay, tuve un día relajado. ¡Qué suerte! Bueno, me tengo que ir. Vale, nos vemos prontos. Cuídate. Hasta luego. Ok? Então aqui estou exercitando a pronúncia espanhol. Assim que eu tiver um pouco mais, que eu perceber como que os fonemas associados a cada uma das sílabas, vai ficar mais tranquilo essa pronunciação. Mas o importante é treinar isso e começar desde já para que essa pronúncia fique mais fácil ao longo do tempo. Bom, e aqui ele pede para fazer um exercício onde a gente completaria algumas frases. Eu vou dizer para ele: apresente então esse exercício. Bom, o que ele fala aqui? Então ele diz o seguinte: complete as frases com os cumprimentos corretos. Complete as frases abaixo com as expressões de cumprimento que aprendemos, tá? Todas é que nós aprendemos lá em cima. Oh, que interessante. Olha só, pessoal. Olha o que o ChatGPT diz para mim. No final, quando eu terminar, me envie suas respostas e eu corrijo para você. Então, ele já está sabendo qual vai ser a próxima etapa. Eu vou escrever aqui embaixo as respostas e depois ele vai dizer se elas são coerentes ou não. Tá? Então, a primeira expressão, ele diz: Marta, como estás? Então, acredito aqui que possa ser uma expressão: buenos dias, Marta, buenas noites, buenas tardes, olá, qualquer uma, acredito que está valendo. Mas acredito que, como não tem interrogação, deve ser algo um pouco mais formal. Então, vou escrever simplesmente buenos dias. Como te va? Bien,
bien. Buenos días, señor García. Conhecerlo. Qual a expressão associada com conhecerlo? Es un placer. Es un placer conhecê-lo. Que tal, amigo? Que tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eu acredito que esse aqui, que tal, amigo? Tudo bem? Não sei. Vou colocar buenas noches. Me tengo que ir. Adiós. Cuídate. Então, vamos ver as expressões aqui, vamos ver como que elas estão montadas. Buenos dias, Marta. Como estás? 2. Como te va? Bien, gracias. ¿Y tú? 3. Buenos dias, señor García. Es un placer conocerlo. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y tú? Me tengo que ir. Adiós. Hasta luego. Cuídate. Me parecem coerentes as frases. Vamos ver aqui se nós acertamos elas. Tá, então, aqui a gente acertou quase tudo, nós só erramos somente ali do Buenas Noites, que era a questão que eu não sabia. Para mim, responder todo bem seria a resposta, a única coisa correta. Não deveria ter nenhuma expressão antes, né, pensando em português. Mas talvez em espanhol, talvez devesse colocar chévere. Então, vamos colocar um chévere no lugar para saber o que agora estão corretas. Chévere, todo bem. E tu? Me tenho que ir. Adiós. Muy bien. Muito bem. Só lembrando que chévere significa o quê? Legal. Maneiro. É simplesmente uma expressão associada. Tá? Então, nessa aula de hoje a gente vê as expressões de cumprimentar. O próximo passo agora é pegar essa lição e estudar em casa com um pouco mais de calma. Aqui foi simplesmente para conhecer como
a ChatGPT pode nos ajudar a estudar línguas, tá? E na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais, vamos ver as coisas sobre se despedir, tá bom? Se despedir vai ser um complemento dessa aqui e vamos seguindo em frente, tá ok? Então, agradeço a atenção de vocês, até uma próxima, até mais.